Luciana vai estar trazendo a mensagem nessa manhã sobre aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no coração dela e aos nossos corações também. Por isso que é bom nós fazermos essa leitura anual, porque quando o pregador ele vier aqui e estiver falando algo do Senhor, você vai entender o conteúdo, e aí você vai assimilar melhor. Então, por isso, esse pastor aqui pega no seu pé, coloque a sua leitura em dia, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos terminar esse ano, todos nós, com a leitura, com a Bíblia inteira aqui lida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda a igreja, os obreiros são obrigados a fazer a leitura. Obreiro que não faz a leitura não trabalha na igreja. Se você não está pronto para fazer a leitura bíblica, 3 capítulos, 4 capítulos por dia, você pode trabalhar para o Senhor? Pode? Então, é o pouco. Isso é pouco, né? Diante daquilo que nós precisamos buscar e dar alimento às outras vidas. Amém? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Papai de amor, aqui está, Senhor, esse vaso em suas mãos, esse instrumento, Senhor amado, que o Senhor separou, Pai, para que o Senhor possa usar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo, Senhor amado, que vem querer abalar a estrutura da sua filha, Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo tudo quanto o Senhor Espírito Santo tem colocado ao seu coração, Pai. Que ela venha saber traduzir em palavras, Senhor, e que cada vida, Senhor amado, nessa manhã venha a ser impactada, venha a ser cheia de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, Senhor, amém? Amém. Podem sentar. Amém. Nós louvamos, glorificamos o nome do Senhor a todo tempo. E hoje eu queria convidar os irmãos a abrirem em Mateus, capítulo 21, versículo 1. Mateus, capítulo 21, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos ler juntos então. Eu vou ler o capítulo, toda a passagem que a gente vai conhecer e vai conversar um pouco hoje. E depois eu vou voltando, tá? Nos versículos. Mateus 21, 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria da jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi,
ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém. Por que a gente leu desde o começo? Nessa primeira parte, que a gente vê a entrada triunfal, Jesus entra em Jerusalém, ele chega em Jerusalém para cumprir uma promessa. Quando a gente lê aqui, no título, a entrada triunfal, quando você pensa numa entrada triunfal, como que você imagina que vai ser? Né? Tapete vermelho. Como? Tapete vermelho. Tapete vermelho, fogos, flores, né? Muitos cavalos, carruagens, né? E aí, como que Jesus chega em Jerusalém? Com a humildade. Ele cumpriu a promessa, ele se manteve Deus e ele se manteve homem. E ele foi humilde na chegada dele, na entrada triunfal. E aqui começa o que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai ouvir hoje. O Senhor rompeu com todas as expectativas e com todos os paradigmas da época, porque na época as vestimentas e os ornamentos, o que você usava, representava quem você era, né? Então os reis, quanto maior as coroas, maior era o poder. Quanto mais longa a cauda da capa, maior era o poder. A ostentação era feita por meio das roupas, das vestimentas, porque não tinha Facebook na época, né? Então não tinha como, era o jeito de ostentar a vida. E aí o Senhor chega de uma maneira mansa e humilde. Ele não falou: vai lá avisar o pessoal que eu estou chegando. Ele não fez isso, né? Avisa que eu estou chegando. Ele falou: vai, busca o jumento, que eu vou cumprir a promessa que havia. E aí, quando a gente vê aqui em Jesus purifica o templo, ele entra lá no templo e ele fala para os líderes religiosos, porque ele chega no templo e vê a corrupção. O que estava acontecendo lá no templo? Só para a gente entender. A casa de oração, onde o templo do Senhor, o templo sagrado, era onde as pessoas se reuniam para aprender sobre Deus. É o que hoje seriam as nossas igrejas, né? Então era o lugar onde as pessoas se reuniam. E aí, quando Jesus chegou no templo de Jerusalém, ele viu que ali não estava sendo uma casa de oração. Ali estava sendo um lugar onde as pessoas
negociavam as bênçãos, negociavam o perdão, negociavam a propiciação. Porque naquela época, antes de Jesus morrer na cruz, dele se dar como sacrifício por nós, como que eram feitos, as pessoas eram livres dos pecados? Quem lembra? Como que você se livrava de um pecado? Holocausto, não era? Holocausto era propiciação. Como que era? Você tinha que pegar um animal puro, sem defeitos, sem marcas, e ia no templo e sacrificava aquele animal, que vertia o sangue dele em função do seu pecado. E aí, o que estava acontecendo nessa época aqui no templo? As pessoas, qual era o sentido disso? Qual era o significado disso? O Senhor queria que você pegasse um animal, que você oferecesse aquilo que era seu, do seu rebanho, da sua cria, e oferecer aquilo em função do seu pecado. Mas o que aconteceu? As pessoas achavam que era o ato só de sacrificar o animal que encobria, né? A gente aprende na teologia, que encobria os pecados. E aí eles começaram a facilitar a vida. Então, para que eu vou tirar o meu animal do meu rebanho se lá tem alguém que está vendendo? Era uma coisa meio que drive-thru, né? Tipo McDonald's, você vai, passa no carro, pega e vai embora. Era meio que isso. Então as pessoas iam até lá, compravam o animal e sacrificavam em função dos seus pecados. E as pessoas começaram os sacerdotes, enfim, eles permitiam aquilo de maneira muito cega, assim, de uma maneira muito fria. Eles permitiam que houvesse venda. Eles não queriam. Hã? Eles não queriam que trouxesse os animais. Isso. Eles queriam vender. Eles não. Por que os sacerdotes permitiam a venda dentro do templo? Porque gerava lucro. Eles não queriam que a pessoa trouxesse do seu rebanho, que tirasse parte do que é seu e oferecesse ao Senhor. Quero que a intenção do Senhor. Eles facilitavam as coisas, né? Para as pessoas falarem, não, eu vou lá, eu pago, eu dou uma moeda, eles me dão uma pomba e eu sacrifico. E aí virou mais um ritual, uma ritualística, do que uma propiciação em si, do que um derramar em si, do que uma oferta em si. Só que isso, quando Jesus chegou e viu isso, o homem humilde e manso que chegou na cidade, se transformou e mostrou a que veio. E ele se irou naquele momento e falou realmente que ali ele expulsou, ele derrubou as mesas. Ele expulsou as pessoas de lá. E aí eu fico imaginando os sacerdotes e os religiosos, enfim, olhando aquilo tudo, falando, mas ele não entrou no jumentinho todo manso? Quem está agora derrubando as mesas aqui? O que ele veio fazer nesse lugar? E se a gente for olhar hoje, só um comparativo com hoje, quantos cambistas nós temos? Muitos. Quantos vendendo pombas? Quantos querendo facilitar a salvação? Quantos de nós, eu não estou falando daqui para fora, estou falando de nós. Será que a gente não é cambista na vida de ninguém? Querendo facilitar a salvação de alguém? Querendo facilitar a propiciação de alguém? Será que a gente também não é cambista? Porque muitas vezes a pessoa precisa passar por aquilo, a pessoa precisa tirar aquela parte dela, ela precisa oferecer, ela precisa viver. E a gente vai falar, não, está aqui, ó, sua pomba, vai lá e leva a sua pomba. Nós como pais, será que a gente não está fazendo isso com os nossos filhos? Será que a gente não está sendo cambista na vida deles? De facilitar, achando que está fazendo melhor para o nosso filho? Está aqui, filho, ó. Não, você não precisa se sacrificar, está aqui, ó, mamãe já te deu sua salvação, vai lá. Não, filho, não precisa ter seu encontro real com o Senhor, não precisa passar pelo seu vale. Você não vai passar por vale nenhum, filho. Tá aqui, ó, mamãe já resolveu, você já tá aqui, tá certinho, ó. Vem cá se batizar. Joga na água, menino, fica aqui na igreja. Vem pro culto, 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 vem pro culto. E aí a gente tá sendo campista na vida das pessoas, na vida de maridos, de esposas, de pais, de filhos. A gente não tá deixando as pessoas entregarem
o seu sacrifício, se sacrificarem. Porque é fácil a gente olhar para fora e realmente, para fora, existe muita venda, existe muita troca, muito escambo de salvação. Se você der oferta, você vai não sei para onde. Se você participar da peregrinação não sei dos que, da fogueira não sei do que mais, o óleo não sei das quantas, como se fosse uma troca, como se fosse aquele óleo, como se fosse aquele copo de água, como se fosse aquilo. E não é. Não é. Só que é fácil olhar o que é muito errado, né? Agora, o que parece certo e não é. Como é difícil a gente ver o que parece certo e o que não é certo. E a gente tem que tomar cuidado para não sermos cambistas na vida de ninguém. Na vida de ninguém. E aí, mais pra frente, depois que Jesus purifica o templo, o pessoal já ficou bem esperto com ele, porque falou, enquanto ele estava ali mansinho, chegou num jumento, tudo bem, agora vem aqui, vai mexer no que é nosso, no nosso lucro. E aí, na outra passagem que diz que a figueira se seca, Jesus mostra o que quer dizer ali. Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus, de algum momento ele quis ver o mal, ele quis mostrar o mal. Só que é muito difícil, eu li essa passagem umas 8 vezes. Eu falei, mas por que ele mandou a figueira secar? Por que ele fez isso com a figueira? O que ele quis dizer? E aí eu comecei a pensar que Jesus queria mostrar ali que ele tem poder. Ele tem poder, ele tinha o poder para exterminar os inimigos dele, se ele quisesse. Ele estava mostrando ali que se ele quisesse, ele podia falar para os sacerdotes e para os anciãos e para todo aquele pessoal que estava cometendo tudo aquilo em nome de Deus. Se ele quisesse, ele podia falar, caia morto, e eles iam cair mortos. Seca, sejam secos, morram. Eles iam morrer. Jesus estava mostrando ali que ele tinha poder de exterminar os inimigos dele. Mas ele mostra que não. Ele quis mostrar ali, se eu quiser, eu posso acabar com eles, mas não. Mas não. Eu escolho morrer. Eu escolho morrer. Porque a minha morte tem significado. A minha morte tem valor. Ele podia, assim como quando ele foi tentado no deserto, o que ele podia ter feito? O que o diabo fez quando ele foi tentado no deserto? Ofereceu para ele tudo, não foi? Ele podia, óbvio que podia. Quem mais na terra podia senão Jesus? Mas ele escolheu não. Ou não. Ele mostra que se a gente tiver fé, grandes coisas nós podemos fazer em nome dele. Ele fala que a gente pode mandar um monte sair daqui e se atirar no mar. Você acredita? Eu creio. Sobrenatural. Só que aí ele nos leva, com essa passagem, nos leva a meditar o que de fato a gente tem que fazer em nome do Senhor. O que de fato é compensador, o que de fato deve ser feito. Tudo eu posso fazer em nome do Senhor? Posso, mas o que eu devo fazer em nome de Jesus? É diferente do que eu posso fazer em nome de Jesus. Eu posso fazer qualquer coisa, se eu tiver fé. Mas o que eu devo fazer? Eu devo exterminar ou eu devo ensinar? Eu devo isolar? Eu devo me afastar? Eu devo isolar, fingir que não existe? Ou eu devo ajudar a entrar no reino dos céus? Ou eu devo perdoar? E aí o Senhor mostra nessa passagem que se ele quisesse, como ele fez com a figueira, ele faria com todos ali. Mas não. Ele escolheu não. E aí mais pra frente, quando ele estava ensinando, então aqui diz que ele entrou no templo e começou a ensinar. E aí, imagina que ele estava assim, que nem, não querendo me comparar a ele, mas no mesmo sistema que a gente está aqui. E eu estava ensinando, estava falando e as pessoas ouvindo. E aí, os sacerdotes e anciãos, escribas, eles entraram interrompendo ele bruscamente. Ele estava ensinando, ele estava falando, e eles entraram, olha lá, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Então ele foi bruscamente interrompido. Ele estava falando, ele foi bruscamente interrompido.
E eu fico imaginando se fosse a gente, né? Você está falando, aí vem alguém e fala, o que você está falando aí? Você vai fazer o quê? O que você está falando? Por que você veio me interromper, não é? A gente já retruca. A gente já para. E ele parou, e ele não. Ele estava ensinando quando ele foi bruscamente interrompido, porque eles chegaram lá, os anciãos, os escribas e os sacerdotes chegaram lá para tirar satisfação com ele sobre o que aconteceu no dia anterior. Chegaram lá e falaram, o que você está ensinando aí? Você derrubou ontem, você foi lá no templo, derrubou tudo, agora aqui você vem ensinar. Quem te deu autoridade para fazer isso? Eles foram tirar satisfação com Jesus. Foram perguntar, quem te deu autoridade? Se nós somos a autoridade e a gente não te deu. Quem te deu autoridade? E eles demonstraram, a primeira coisa que eles demonstraram é que eles não tinham educação, né? Interromperam. E eles questionaram com arrogância, e Jesus os questiona de volta, para confirmar que eles não reconheciam João Batista como enviado de Deus. Logo, também não reconheceriam Jesus como Senhor. Porque ele não fala aqui assim, olha só, no versículo 24. Eu também vou lhes fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu também respondo com que autoridade eu estou falando. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Ele pôs a prova ali, porque se eles falassem dos céus, Jesus ia falar, então por que vocês não reconheceram ele como profeta? Se eles falassem dos homens, eles estavam com medo, porque todo mundo acreditava em João Batista. E eles não reconheciam João Batista como enviado de Deus, então também não reconheceriam Jesus. Por que eles não reconheceriam Jesus? Por causa da inveja, do endurecimento no pecado, do orgulho religioso. E aí, Jesus, quando eles falam assim, vamos deixar quieto, vamos deixar morno, né? Não vou falar nem da terra nem do céu. Não sabemos. Ele falou, não, vocês não sabem, também não vão entender. Então pouco eu vou lhes dizer de onde eu vim, quem me deu autoridade. Se vocês não entenderam João Batista, que é uma mensagem muito mais simples, quanto mais eu. E aí, a gente chega na parábola que eu queria falar hoje, também, mas que a gente precisava dessas passagens anteriores para entender o contexto, que é a parábola dos dois filhos. A gente vê aqui, ele exemplifica que tinha um homem que ele tinha 2 filhos. Quando ele diz assim, filho, vá trabalhar na vinha hoje, ele tem uma atitude paternal. O que é uma atitude paternal? Que pede, mas não obriga. Esse homem chegou para o seu filho e falou, filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ele pediu, mas não obrigou. E aí a gente vê o primeiro filho. O primeiro filho fala o quê? Não quero. Quem é pai e mãe aqui? Tem filho já na fase que responde. Dura coisa, né? Filho, vá trabalhar na vinha hoje. Não quero. Da onde vem a nossa, vem daqui, né? Subindo, vai subir. Um filho responder para um pai, não quero, mostra o quê? Que aquele filho é o quê? Desobediente. Que provavelmente ele é sanguíneo ou colérico. Quem lembra da pregação do pastor Leandro, que falava sobre as personalidades, né? Provavelmente esse filho, ele é daquele que fala, vai, não vou, não quero, não vou. Vem você de novo aqui e pedir as coisas. Só que depois, o que aconteceu com esse filho? A primeira atitude dele foi o quê? Grosseira, explosiva, não quero, não vou, direto. Só que depois, o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu, ele refletiu e foi. Tem pessoas que não querem atender o chamado do Senhor, como o primeiro filho. São muitas, mas as razões podem ser infinitas. Por falta de tempo, por falta de vontade, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E não cabe a nós julgar as pessoas que não querem atender o chamado do Senhor. Mas fatores diversos mudam os pensamentos e as decisões que a gente toma. Tem pessoas que dizem não em primeira instância, mas as condições fazem depois se arrepender e atender ao seu chamado de filho, chamado de ser dependente do pai.
E aí a gente vai para o segundo filho. O segundo filho aparentava o quê? Obediência, não era? O segundo filho, olha aqui, no versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, Senhor. Mas não foi. E quando a gente tem um filho que fala, você fala, filho, vá arrumar seu quarto. Sim, Senhor. Né? Aí dá vontade até de gravar e postar, né? Mostrar para todo mundo. Olha como meu filho é bonzinho, bonitinho, obediente. Sim, Senhor. Só que não foi. Não foi. A primeira atitude dele foi, sim, eu vou. Pode deixar, pai. Eu vou trabalhar. Porque era essa a imagem que ele queria passar. Essa era a imagem que aquele filho queria passar. Filho obediente, pronto para atender ao pai. Só que ele não foi, porque isso era o que realmente tinha no seu coração. O que tinha no coração dele não era o desejo de ir. O que tinha no coração dele era o desejo de parecer obediente. Ele falou, sim, papai, sim, eu vou. Só que ele não queria. Não era o que estava no coração dele. E aí o primeiro filho, aparentemente, o que ele é? Desatencioso, preguiçoso, claro, rebelde, grosseiro, mal educado. Aparentemente ele é isso. Só que verdadeiramente ele é sensível para compreender a necessidade do pai e atendê-lo mesmo ele não querendo. Aparentemente é grosseiro, preguiçoso, mal educado, mas verdadeiramente ele é sensível para atender a vontade do pai porque viu que o pai precisava de ajuda. E isso é o que ele realmente é. A grosseria é uma casca. Mas o que ele verdadeiramente é uma pessoa atenciosa que quer atender a necessidade do pai, mesmo não tendo vontade. Mesmo não desejando. E o segundo filho, ele aparentemente era o quê? Obediente, dedicado, sei lá, estudioso, certinho, né? Crentão, né? Só que verdadeiramente, o que ele era? Afoito, vazio, interesseiro. Isso acontece com a gente não deve julgar quem age assim. Porque muitas vezes os irmãos e a gente nas nossas relações, a gente tem mais interesse em nos relacionar com que tipo? Em primeira instância. Com quem que a gente tem mais interesse em se relacionar? Você vai escolher alguém para trabalhar com você na obra. Você vai em quem? Óbvio que é no segundo. Você vai procurar pessoas que te falam sim. Amigos, com quem você vai se relacionar primeiro momento? Você vai procurar amigos que sejam legais, bonzinhos. Vamos fazer isso aqui? Sim. Nossa, você é muito legal. Você não é? Você quer conversar? Você quer se relacionar com alguém que fala assim, ó, não tô legal hoje, dá licença. Você quer se relacionar com alguém na obra? Quando você fala assim, olha, eu tenho alguma coisa para fazer, a gente vai ter que dar uma limpeza aqui no templo e tal, vou falar com aquele irmão lá, porque aquele irmão, na hora, ele fala não. Alguém pensa assim? Deixa eu fazer minha lista de ajudantes. Esse fala não, esse fala não, esse fala não. Esse não quer saber, esse daqui é preguiçoso, e esse daqui é rude, grosseiro. Não, a gente se atrai pelos bonzinhos e legais, bonitinhos e fofos que falam sim. Mais ou menos. Hã? Mais ou menos. Oi? Sim, mais ou menos. Sim, mas chegou? Não. Posso contar com você? Pode contar comigo. Põe meu nome. Não, vou, claro que eu vou. Mas a gente teima, né? A gente teima. E nós? Isso do outro lado, né? Eu olhando para todos. E vocês olhando para mim? Quem sou eu? Filho 1 ou filho 2? Quem sou eu? Sim, ok. E depois? Eu lembro quando o pastor Daniel chamou o Leandro e eu para cuidar dos jovens da igreja. Lá em 2000
2006. 2006, 2007. Quando a gente começou a cuidar dos jovens da igreja, os jovens eram o Leandro, eu, a Julinha, a Nathalie e a Cíntia e o Pardal. O Vinícius estava no infantil ainda. O Vinícius e o Léo eram do Ministério Infantil. Vai vendo. Por aí. Amanhã faz 12 anos que a gente se batizou, viu? Eu estava lembrando isso. 12 anos. Aí, o pastor Daniel chamou o Leandro e eu para sermos líderes de jovens. Na hora que ele falou, eu falei, a gente pode falar não? Ele falou, não, porque não tem ninguém para cuidar. De verdade, irmão, sendo muito sincera, meu desejo, meu coração era falar, não, eu não queria. Não queria. Não estou dizendo que eu sou 100% filho número 1, tá? Muitas vezes eu sou filho número 2. Mas eu lembrei ontem, quando teve isso, eu falei, eu não quero ler. Eu não quero. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência, porque daqui a pouco o Vinícius vai subir para os jovens. Brincando, Vinícius. Você sabe que eu te amo, né? Vinícius e Léo. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vinícius e Léo. Quem viveu sabe, né? Quem viu. Só que foi o vale que o Vinícius e o Léo passaram, e o Vinícius está aqui para provar que podia, a gente como liderança, e o Daniel e a Simone como pais, podiam ter feito cambista, né? Tá aqui, filho, não precisa passar por isso. Tá aqui sua pombinha, vai lá. E hoje a gente vê os frutos, né? Na vida do Vinícius, da Dessa, de como o Senhor trabalhou na vida deles. Trabalhou muito. Muito, o Senhor, ó. Mas, no primeiro momento eu não queria, eu não tinha vontade nenhuma, irmãos. Você fala assim, não, tá, eu procurava dentro de mim uma fagulhinha e falasse, não, você tem que ter alguma coisa que você vai ter vontade. Eu não tinha nenhuma vontade. Nenhuma. Só que o Senhor falou, vai, só anda, né? E o Senhor foi mostrando e plantando nos nossos corações o desejo e o amor e a vontade de cuidar. E aí o Vinícius ficou adulto, né, Vi? Aí o pastor falou assim, vai para o Ministério de Casais. Eu falei, o Vinícius vai para o Ministério de Casais agora. Tô brincando. Você sabe que eu te amo, né? E aí foi, Ministério de Casais. Aí eu falei, eu tô voltando, tô tendo um déjà vu aí. Acho que eu já vivi nessa situação de ter uma coisa para fazer e não querer. Você vê, Vi? Ministério da Família agora, educando filhos. Quem é da primeira turma? Tem um tchan. E aí, quando as coisas vêm a nós, a primeiro momento pode não parecer uma coisa, né, agradável. Porque é super legal você ver os resultados. É muito bacana ver hoje o Vinícius como está, ver os jovens crescidos, a Dani e o Tato nos caminhos do Senhor. É super legal. Muito bonito. Mas é trabalhoso, é cansativo. É cansativo. Muitas vezes você tem vontade de falar, não vou, não quero. Só que o primeiro filho, nesse caso aqui, ele entendeu que ele precisava aqui, mesmo ele não querendo. E o segundo filho, né, bonitão, crentão, cabelinho com gel, tal, Bíblia debaixo do braço, evangeliquez na ponta da língua, né? Ô vaso, ô benção, a benção, né? Aquele que até no café da manhã, de manhã em casa, é irmã valorosa, mulher de Deus poderosa, me passa manteiga, né? É assim, não é? É assim, só que e o verdadeiro? E o coração? E o coração? O Vinícius hoje é um exemplo, tá, Vi? E aí, o Vi, quando ele era adolescente,
e a gente era jovens, ele falava, eu não vou, porque eu não sei o que, quando eu fizer 18 anos, vocês não vão me ver mais. Não era assim? Eu vou pegar o carro, eu vou pra praia, não sei o quê. Primeiro, cabelo que passava a clara de ovo, não sei o quê. Não, porque eu vou para as baladas, não sei o quê. E a gente via, tipo, era a velhinha do Guina, né? Ele me chama de velha do Guina. Vocês lembram do testemunho? Já viram o testemunho do Guina? Que era um cantor, que a velhinha ficava no pé dele, eu sou a velhinha do Guina na vida do Guina. Ficava no pé. E aí eu falava, Vi, você tem que entender, vamos lá, não sei o que. Não vem com essas histórias, que eu vou curtir minha vida, não sei o que. Meu pai. Hã? Porque meu pai é não sei o quê, porque eu sou filho de pastor, eu nunca vi não sei o quê. Cadê o Vinícius hoje? Nos caminhos do Senhor. Entendeu? Muitos da época do Vinícius eram os crentões. Muitos. Hoje estão perdidos. Cadê eles? Entenderam? Vocês entenderam? O que é ser o primeiro filho, o que é ser o segundo filho? Muitos daquela época, muitos. Tudo era, legal, mas e o coração? Onde estava o coração? Por isso que hoje, o que a gente tem que fazer? A gente não pode olhar para um irmão que tem atitude de filho, do primeiro filho, de falar, não vou. Não pode desprezar, não pode julgar, porque muitas vezes o que fala, não vou, é o que vai. Muitas vezes o que fala, não conte comigo, é o que está lá. Muitas vezes. E aí fica evidente que foi o primeiro filho que fez a vontade do pai, ainda que a princípio ele tenha dado uma resposta insatisfatória e desagradável. E os que não aceitam logo o chamado, nem sempre são desinteressados e desobedientes. E os que se apressam para a obra, nem sempre são os verdadeiros cumpridores do dever. Não interessa ao nosso Pai, ao nosso Deus, o que nós aparentamos ser, mas sim os frutos que nós produzimos. O que o Senhor quer dizer hoje para nós é, não importa o que você parece ser. Se você parece ser grosseiro, se você parece ser rude, se você parece ser bonzinho, se você parece ser legal, me importa quais são as suas obras. Qual é o teu fruto? E aí o Senhor mostra aqui no final da passagem que os publicanos e as prostitutas entram primeiro no reino dos céus. Que os publicanos e as prostitutas são como o primeiro filho, que a princípio, aparentemente, falam o quê? Não. Mas, internamente, fazem, que entendem que vão. E que os religiosos são como o segundo filho, que a primeiro momento, pode contar comigo, eu sou crente, sou cristão, olha aqui como eu sou. Só que no coração mesmo, não existe o desejo de obedecer, não existe o desejo de servir. E aí eu te questiono, para a gente terminar a palavra, como nós somos? Quem nós temos sido? A quem nós queremos agradar? Nós temos nos preocupado com o quê? Com a nossa aparência? E aí o louvor que a gente acabou de louvar, o que fala? Que os teus pensamentos, a gente acabou de louvar, teus pensamentos me definem. Teus pensamentos, a gente pode até parecer ser bacana, parecer ser grosso, parecer ser bonzinho ou parecer ser mal educado. Mas o que nos define? Quem sabe quem nós somos de verdade? Deus, nem a gente sabe quem nós somos de verdade. Porque a gente pode se achar, não, eu sou uma pessoa muito boa, mas o meu coração, o insondável, o Senhor sabe, o Senhor conhece. E aí eu vou deixar uma frase de um pensador que diz assim, que a pessoa mais difícil de se converter, pensa, na sua mente hoje, se eu falar assim para você, quem é a pessoa mais difícil de se converter? Pensa em alguém que você conhece. Você fala assim, ali, olha, já está se preparando para o milênio, vai viver no milênio, vai viver tipo vai ter que ser por sangue aquele ali. Quem? Sabe, tem pessoas da nossa família, eu tenho pessoas do meu convívio, amigos,
personalidades, né? Pessoas famosas, que você fala, ih, ali de jeito nenhum. Então, só que a pessoa mais difícil de se converter, sabe quem é? É o membro da igreja que pensa ser salvo, mas que nunca nasceu de novo. Esse é o mais difícil de se converter. É aquele que acha que está salvo. Não, já me batizei, não tinha aqui lá, pastor? Você não tinha que fazer brincar de roxinho, não é isso? Não, já mergulhei, estou salvo. Esse é o mais difícil. O que pensa estar salvo, mas que não nasceu de novo. Mais difícil do que qualquer um que nós pensamos aqui. Mais difícil do que qualquer um. Esse é o mais difícil de se converter. Que não sejamos nós, irmãos. Que não sejamos nenhum de nós. Esse que pensa ser salvo, mas que não nasceu de novo. Amém? Vamos orar? Presta atenção, irmãos. Não estou dizendo aqui que você tem que sair sendo grosseiro com todo mundo, tá? Por favor. Deus é amor. Nós somos filhos do Senhor, temos que demonstrar amor. Mas o que eu estou dizendo é que não é a tua personalidade. Porque vocês já viram, de verdade, alguém aqui já viu alguma pessoa que mudou totalmente de personalidade? Alguém que era grosseiro, que era isso, que era aquilo, que virou um poço de amor, de carinho, de bondade, de alegria? É muito difícil alguém mudar totalmente a sua personalidade. Se mudar totalmente a sua personalidade é porque deve ser bipolar, ou deve ser distúrbio de personalidade, né? Essas coisas aí que os psicólogos sabem. É difícil você nascer uma pessoa amorosa, generosa, caridosa, e do nada você virar uma pessoa grosseira. É muito difícil alguém transitar de uma ponta para outra. Eu estou querendo dizer é que o que importa não é o que você aparenta ser, mas o que você é de verdade. O que importa não é o que todos dizem, né? O que importa não é o que todos dizem. Aquele lá é casquinha de ferida, aquele ali já vai chegar com já vai chegar com a voadora, já vai chegar com... Não importa. Nós devemos ser educados, amáveis. Isso é além do cristão, né? Isso é educação. Isso independe de convicção, de fé, né? Sermos educados, sermos gentis e tal. O que o Senhor quer dizer é que para Ele não importa quem você diz que você é, não importa como você aparenta ser, importa o que de fato dentro de nós somos. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, nós nessa manhã só podemos te louvar, Senhor. Nós só podemos te agradecer e te engrandecer pela tua bondade que é infinita, tua misericórdia que se renova a cada dia. Tão certo quanto o sol estará no céu é a certeza de que a cada manhã a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. E nós nesse momento, nessa manhã, nós confessamos que não somos dignos por nosso mérito, não somos dignos pelas nossas atitudes, não somos dignos, mas é pela tua graça, tua maravilhosa graça, que nos rende e que nos redime dia após dia. E nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado com as nossas vidas, e por tudo que o Senhor faz e fez e fará por nós. Te louvamos e te honramos pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo esta palavra e de refletirmos de que modo temos agido nas nossas vidas. Não é dentro da igreja, não é com as coisas do ministério, mas nas nossas vidas. Nós queremos sim, Senhor, sermos pessoas que exalam o teu perfume por onde passam. Queremos ser embaixadores do teu reino nesta terra. Não da maneira que agrada a homens, mas da maneira que te agrada. Não com o objetivo de sermos populares, não com o objetivo de sermos legais ou aprovados, mas com o objetivo de rendermos frutos para o teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a olhar para nós mesmos como o Senhor nos vê. Nos ajuda a nos enxergar com os teus olhos, Senhor. Nos ajuda a entender quem nós somos em Ti. Nos ajuda a entender como o Senhor nos vê. Nos
Nos ajuda, Senhor, a cada dia a nos entregarmos a Ti por completo, a nos entregarmos, Senhor, independente das nossas atitudes, da nossa personalidade, da nossa disponibilidade, independente dos nossos afazeres, independente do que nós pensamos, que nós possamos nos entregar a Ti como instrumentos em Tuas mãos, porque nós mesmos não temos poder para nada fazer. Nenhuma obra de nossas mãos é valorosa, nenhuma. Mas quando somos usados como instrumentos em Tuas mãos, nós podemos ver os frutos sendo colhidos para o Teu reino e não para nós mesmos. Queremos ser vasos, Senhor, nas Tuas mãos. Queremos ser filhos que, mesmo que em primeiro momento digamos não ou não queiramos ir, mas filhos que entendem e compreendem a necessidade do reino e obedeçam, querendo agradar ao Pai, único e exclusivamente ao Pai. Que o Teu poder sobre as nossas vidas seja sempre, Senhor, o princípio e o fim. Que a Tua presença seja a essência das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a agirmos como filhos obedientes, Senhor. Independente da primeira reação, independente de dizermos primeiro sim ou primeiro não, que sejamos obedientes a Ti, Senhor. Que nós possamos entender o Teu chamado e o Teu querer sobre as nossas vidas individualmente, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor. Nós só podemos Te agradecer, Deus. Te agradecer pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa e aprender mais de Ti a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar a guardar esta palavra no lugar mais fértil dos nossos corações e das nossas mentes. Que nós possamos no dia a dia nos lembrar de sermos filhos responsáveis, que independente da personalidade, atendem ao Pai. Que nós possamos Te honrar, Senhor, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Que o Senhor tenha prazer em olhar para nós e nos chamar de filhos, de nos apresentar como Seus filhos, Senhor. Nós queremos Te honrar, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplaudam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai mostrar se nós ouvimos ou não a palavra do Senhor é o amanhã, são os frutos, amém? São os frutos que possamos guardar em nosso coração e praticar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para praticar a palavra do Senhor, se eu estiver lendo a palavra do Senhor todos os dias, orando, compartilhando, comentando, tendo a mesma visão, certamente eu vou combinando essa palavra, vou crescendo, vou guardando, e a minha vida ela não será a mesma, em nome de Jesus. Amém? Olha para o seu irmão e fala: para que a sua vida tenha mudança, você precisa praticar e viver a palavra de Deus. Amém? Fala para ele assim: eu não sou robô não. Só estou falando o que o pastor está mandando. Brincadeira. Amém, irmãos? Amanhã, jejum pela manhã, pelo evangelismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não teve essa experiência ainda de fazer jejum por alguma coisa, eu sei que no nosso meio tem pessoas que nunca fez jejum, né? Então você que nunca fez jejum, faça essa experiência. Você vai ver que Deus ele vai honrar a sua vida, em nome do Senhor jejum, em nome do Senhor Jesus. É jejum. Em nome do Senhor Jesus. E o período de jejum é tão curto, irmãos. É somente a parte da manhã. Acordou, não come nada, entrega aí a sua vida ao Senhor, a sua alimentação ao Senhor. Se você quiser tomar água, tome a sua água, não tem problema nenhum. Outros preferem fazer, não, eu faço jejum absoluto, não como nada, não bebo nada. Amém, não tem problema nenhum.
O Senhor, Ele vai receber o seu jejum da forma que você estiver fazendo, desde que faça com o coração aberto, em nome do Senhor Jesus Cristo, e desprendido. Amém? Então, jejum pela manhã em prol do evangelismo à noite. O evangelismo está acontecendo de duas formas: visita aos lares dos nossos irmãos, de alguns irmãos, ou se você de repente quer uma visita na sua casa, está passando por dificuldade, nos procure. E a segunda parte são os nossos irmãos que estão em situação de rua hoje. Então nós estamos levando o Marmitex junto com outro ministério, com uma outra igreja que a mãe da Sâmia congrega aqui na Vila Formosa. Então ore pelos evangelistas e por essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Na quarta-feira nós tivemos um culto aqui diferente. Na quarta-feira que passou, quem que mora na região aqui? Faltou luz na sua casa? Não? Aqui faltou luz, e aí nós nos reunimos e acendemos umas velas. Quem pregou foi a Sâmia. Então foi um culto à luz de vela e foi uma bênção. Amém? Então esteja aí participando juntamente conosco às quartas-feiras aí às 8 horas, em nome de Jesus. Em nome de jejum, não, de Jesus. Amém?